As primeiras pesquisas sobre liderança foram realizadas entre 1920 e 1930. Elas se concentraram, sobretudo, na tentativa de compreender e isolar as características dos líderes, diferenciando entre líderes e não líderes. Algumas das características estudadas incluíram a estatura física, compreensão física, aparência, classe social, estabilidade emocional, fluência da fala e sociabilidade. Apesar dos melhores esforços dos pesquisadores, foi impossível identificar um conjunto de características que sempre diferenciassem as pessoas que eram líderes das que não eram líderes. Então, se procurou identificar, por exemplo, na questão da energia, além da complexão física, os líderes seriam ambiciosos, com muita iniciativa, com energia. Traços de poder, os líderes seriam pessoas altamente motivadas pelo desejo de influenciar os outros, né? O desejo de realização, o desejo de poder. Líderes seriam pessoas que assumiriam responsabilidades. Integridade, líderes ganham confiança demonstrando honestidade e consistência entre palavras e atitudes. Autoconfiança, líderes precisam demonstrar autoconfiança, porque é esta autoconfiança que convence os seguidores de que eles estão corretos. Inteligência, líderes precisam demonstrar com informações que são inteligentes, precisam ter capacidade de síntese, precisam se comunicar muito bem e criar uma visão de futuro que seja desafiadora. Conhecimento, né? Líderes precisam ter conhecimentos técnicos, conhecimentos gerais, conhecimentos da empresa, do setor onde a empresa atua, do país, e saber conectar o país e a empresa com aquilo que acontece no mundo. Os líderes precisam ser extrovertidos, né? Seriam então pessoas animadas, cheias de energia, sociáveis, assertivas e que jamais se omitem. E os líderes seriam finalmente pessoas que assumem a culpa. E ao assumirem a culpa, isso reforçaria a liderança devido à forte capacidade de demonstrar senso de responsabilidade. Essas características, em parte ou no todo, eram encontradas em líderes, mas também em pessoas que não eram líderes. E elas se mostraram, portanto, incapazes de diferenciar entre líderes e não líderes. Ou seja, elas são características provavelmente absolutamente necessárias a uma pessoa que é uma liderança, mas elas são insuficientes para fazer com que alguém seja um líder. Está faltando ainda alguma coisa e é isso que as pesquisas vão tentar descobrir o que é esta coisa que ainda está faltando. Dada a falta de respostas definitivas à teoria dos traços de liderança, os pesquisadores passaram a buscar explicações para a liderança no comportamento das pessoas. Um dos primeiros estudos foi conduzido pela Universidade de Iowa, explorando 3 estilos de liderança para tentar descobrir qual era o mais eficaz: a liderança democrática, a liderança autocrática e a liderança laissez-faire. Vamos ver cada um desses estilos agora rapidamente. O estilo autocrático descreve um líder que dita métodos de trabalho, toma decisões unilaterais e limita a participação dos funcionários. Diferentemente do que a figura que eu coloquei aí sugere, um líder autocrático não é necessariamente uma figura arrogante e mal educada. O autocrático quer dizer que há a centralização da autoridade do processo de tomada de decisões, ou seja, o líder decide sem nenhuma ou com pouca consulta à equipe e depois comunica à equipe o que ela precisa fazer. Que o líder define as providências necessárias para a execução das tarefas e que o líder define a composição das equipes e as tarefas que cada um deve fazer com pouca ou nenhuma consulta aos subordinados. Liderança laissez-faire significa que
O líder delega para os subordinados, que os funcionários decidem livremente a melhor forma de executar o trabalho, que a participação do líder é mínima, limitada à apresentação de sugestões e, mesmo assim, quando solicitadas. A única função do líder é responder às dúvidas e disponibilizar os recursos necessários. Finalmente, o estilo democrático, que descreve um líder que envolve os funcionários na tomada de decisões, delega autoridade e usa o feedback como uma oportunidade para treinar os funcionários. Há uma relação de equilíbrio entre o líder e a equipe, entre o líder e os subordinados. O líder distingue-se pela delegação de autoridade e participação dos funcionários. Os métodos para realizar o trabalho são decididos coletivamente, conjuntamente, democraticamente. A liderança democrática pode ser consultiva ou participativa. Quando consultiva, significa que o líder ouve os subordinados, seja individualmente ou coletivamente, mas reserva-se para tomar a decisão sozinho. Quando participativa, o líder consulta a equipe coletivamente e tomam a decisão também coletivamente. Os resultados das pesquisas da Universidade de Iowa pareciam indicar que o estilo democrático contribuía para a boa qualidade e quantidade do trabalho, mas pesquisas posteriores não confirmaram essas conclusões, descobrindo situações em que um estilo autocrático obtinha melhor performance das pessoas, situações em que um líder laissez-faire se saía melhor e outras em que um estilo democrático conseguia de fato melhores resultados. Havia apenas um aspecto no qual o líder democrático obtinha sempre uma melhor performance. Era a satisfação das pessoas. Um importante estudo na linha comportamental foi realizado pela Universidade de Ohio. Nesses estudos, identificaram-se duas dimensões importantes do comportamento do líder. O primeiro foi chamado de estrutura inicial. Estrutura inicial se referia à extensão em que um líder define o seu papel e o papel dos membros do grupo na consecução dos objetivos. Isso inclui comportamentos que envolvem a organização do trabalho, relacionamentos formais e objetivos. O segundo, ou a segunda dimensão, chamada de consideração, foi definida como a extensão em que um líder tinha relações caracterizadas por confiança e respeito mútuos pelas ideias e sentimentos dos membros do grupo. Um líder com score alto em consideração ajuda os membros do grupo com problemas pessoais, é amigável e acessível e trata de forma igualitária todos os subordinados. Ele ou ela demonstra preocupação, tem consideração, se importa, portanto, com o conforto, o bem-estar e a satisfação dos seus seguidores. A pesquisa descobriu que um líder que tinha um desempenho elevado, tanto em estrutura inicial quanto em consideração, alcançava sempre os melhores resultados. Mas, eu sinto muito dizer isso, pesquisas posteriores mostraram que nem sempre isso era verdade. Outra importante pesquisa na linha comportamental de liderança foi realizada pela Universidade de Michigan, na mesma época da pesquisa realizada pela Universidade de Ohio. Essa pesquisa também procurou identificar os comportamentos típicos da liderança e relacioná-los à produtividade ou ao desempenho dos líderes nas organizações. O grupo de Michigan também apresentou duas dimensões do comportamento de liderança, que eles rotularam de orientado para a produção ou para a tarefa e orientado para as pessoas ou para relacionamentos. Líderes orientados para a tarefa são aqueles cuja tendência se concentrava menos nas necessidades humanas e mais no cumprimento de prazos, de custos e eficiência da produção.
E os líderes que estabeleciam metas de alto desempenho, demonstravam um comportamento de apoio aos funcionários, eram considerados líderes orientados para as pessoas. Os pesquisadores da Universidade de Michigan concluíram que os líderes orientados para as pessoas conseguiam sempre a alta produtividade e elevada satisfação dos membros da equipe, ou seja, obtinham sempre o melhor desempenho quando comparados aos orientados para a produção para tarefas. Mas evidências indicam que fatores situacionais sempre aparecem e influenciam fortemente a eficácia da liderança. As dimensões comportamentais desses estudos iniciais de liderança forneceram a base para o desenvolvimento de uma grade bidimensional para avaliar os estilos de liderança. Esse estudo com essa base bidimensional foi conduzido na Universidade do Texas. A grade gerencial usou as duas dimensões já discutidas anteriormente, ou seja, preocupação com a produção, aqui no eixo horizontal, e preocupação com as pessoas, aqui no eixo vertical. Essa grade avaliou o uso desses comportamentos por um líder, classificando-os em uma escala que vai de 1, quando muito reduzido ou muito baixo, a 9, quando muito elevado ou muito alto. Embora a grade possuísse 81 categorias potenciais nas quais o estilo comportamental de um líder pudesse se enquadrar, apenas 5 estilos foram nomeados: gerenciamento empobrecido, com pouca preocupação com a produção e pouca preocupação com as pessoas; gerenciamento de tarefas ou da conformidade, 9.1, com grande preocupação com a produção ou com as tarefas e baixa preocupação com as pessoas; gerenciamento no meio da estrada, no livro o déficit aparece como gestão equilibrada, mas eu entendo que não é uma tradução adequada para o termo Middle of the Road Management, usado no estudo original de Black e Moulton, da Universidade do Texas. Então, 5.5 representa uma razoável preocupação com a produção e uma razoável preocupação com as pessoas. Gerenciamento clube de campo, 1.9, ou forte preocupação com as pessoas e pouca ou nenhuma preocupação com a produção. E, finalmente, gerenciamento de equipe, 9.9, representando elevada preocupação com as pessoas e elevada preocupação com a produtividade ou a produção simultaneamente. Desses 5 estilos, os pesquisadores concluíram que os gerentes tiveram melhor desempenho ao usar o estilo 9.9, caracterizado pela elevada preocupação com a produção e com as pessoas. A grade gerencial, na verdade, foi muito útil ao oferecer um referencial para conceituar os estilos de liderança, mas não era exatamente um guia para a gestão. A habilidade dos líderes em se adaptar passou a ser considerada de muita importância. As empresas passaram a se esforçar para que os gerentes evoluíssem de extremos, tarefa ou pessoas, para o meio termo, 5.5, e depois para líder de equipe, 9.9. Mas a prática mostrou que isso não era uma tarefa tão simples. As pessoas têm um estilo predominante, relativamente fixo, embora possam alterar comportamentos. Adicionalmente, existiam e ainda existem poucos dados que apoiem a conclusão da pesquisa de que um estilo equipe 9.9 tem melhor desempenho em todas as situações.